Isso normal, o Diniz entendeu que o time funciona melhor sem ele de início, mas tratá-lo como um jogador descartável, e até nesse momento, né, muita gente usando o salário do Verratti na renovação. O Verratti, ele foi pro banco e continuou sendo o líder do elenco. Isso é muito importante. Ele entender o tamanho dele, ele entender a importância dele pro elenco e não largar a mão é muito importante, porque a gente vê outros exemplos de jogadores que depois que vão pro bar... A imprensa se rendeu. Depois da goleada por 3-0, os elogios a Verratti tomaram conta dos programas esportivos. Jornalistas de todo o Brasil ficaram encantados com a atuação do artilheiro vascaíno, que simplesmente destruiu a defesa adversária. Você vai ver agora os melhores trechos das reações da imprensa, os comentários que emocionaram a torcida e o motivo pelo qual Verratti virou assunto nacional. Então, segura aí, porque o que falaram do nosso camisa 99 vai deixar qualquer vascaíno arrepiado. A gente já viu essas histórias acontecerem em outros clubes, de medalhões irem para o banco, isso ser um problema interno. Isso já aconteceu com o próprio Vasco, com o Nenê, recentemente. Verdade. Isso aconteceu. O Verratti, ele foi para o banco e continuou sendo o líder do elenco. Isso é muito importante. Ele entender o tamanho dele, ele entender a importância dele para o elenco e não largar a mão é muito importante, porque a gente vê outros exemplos de jogadores que depois que vão pro banco, depois que perdem um protagonismo, eles começam a reclamar, a começar a buscar um outro clube para jogar, e o Verratti não. O Verratti botou a liderança dele, não botou a liderança dele em jogo, continuou sendo o líder do elenco, continuou aceitando no banco sem fazer problema nenhum e esperando a sua hora. Ryan, controle de carga? Beleza, você é titular, Verratti. Foi lá e fez 2 gols e fez uma atuação que há muito tempo não fazia a camisa do Vasco. Hoje, você não pode criticar que o Verratti não tem qualidade com a bola no pé, porque hoje ele fez um pivô que a gente já vinha cobrando há muito tempo. Hoje ele fez 2 gols com bola rolando. Então, assim, importantíssimo para o jogo do Vasco, importantíssimo para a vitória de hoje, importantíssimo para o Vasco ser campeão no final do ano na Copa do Brasil. É um desejo de todos os vascaínos que o Vasco vença essa Copa do Brasil. Tem as semifinais contra o Fluminense e depois pode pegar Corinthians e Cruzeiro. Para que o Vasco consiga ser campeão, consiga chegar apto para isso, vai depender do Verratti também. O Verratti é muito importante. Eu ainda acho que o Ryan é titular do Vasco. Ainda acho que o ataque ideal do Vasco é ser o Verratti. Mas a importância dele para o segundo tempo ou para durante a partida é imprescindível. Ele tem que estar presente no elenco do Vasco e tem que estar no 2026 no planejamento do Vasco. Agora, o Azevedo resumiu muito bem, mas, cara, a gente vinha cobrando jogadores com vitalidade, com potência física, com velocidade. O Andrés Gomes está entregando tudo isso. O contra-ataque que ele puxou no terceiro gol é algo absurdo. É um dos melhores contra-ataques do Brasileirão. Porque, assim, eu acho difícil você encontrar um jogador que percorreu quase que o campo inteiro, teve a consciência de brecar, olhar, tocar pro centroavante em condição e o GB ir lá e fazer o gol. Então, assim, Andrés Gomes, eu estou apaixonado por você. Cu de Nitro, irmão, você corre mais do que tudo. O Usain Bolt, hoje, você e o Usain Bolt, X1, eu sou mais você, irmão. Muito mais você. Blue, tá rindo do quê, Blue? Hoje o Cu de Nitro ganha do Usain Bolt na corrida. Alguém tem dúvida disso? Gente, o Samuel Lino pagaram 25 milha. Tava sozinho, sem marcação, ficou olhando pra bola. O Cu de Nitro, depois de percorrer o campo todo, levantou a cabeça e tocou pra trás. Irmão, 25 milhões. O Andrés Gomes custou menos da metade disso e tá entregando isso. Muito boa a contratação do Vasco. Admar Lopes, Pedrinho, muito boa a visão de trazer o colombiano do Rennes, que não era especulado aqui no futebol brasileiro. Tem mais uma informação, sabia disso? Robert Renan e Cuesta. Quarto jogo completo, 90 minutos completos, que eles não levam gol. Isso é muito importante. Eles dão uma segurança para a zaga do Vasco, que o Vasco não tinha muito tempo. Antigamente o João Vitor entregava o doce todo jogo. Antigamente o Hugo Moura entregava o doce todo jogo. O Lucas Piton entregava o doce todo jogo. Isso não acontece mais. Com Cuesta e o Robert Renan, a zaga do Vasco é confiável. O Léo Jardim fica mais tranquilo. Os laterais do Vasco ficam mais tranquilos. O Paulo Henrique, mesmo não fazendo uma ótima atuação hoje, tendo muita dificuldade na marcação no primeiro tempo, Cuesta foi lá, apareceu quando precisava. Robert Renan foi lá e apareceu quando precisava. Então, assim, segurança física. E mais uma partida que o Vasco está invicto com quem? Cauã Barros. 11 partidas com Cauã Barros vestindo a camisa do Vasco 2025, nenhuma derrota. Irmão, o Vasco só acertou na janela de transferência do segundo semestre. Parabéns. Esse é o ponto, né, Nath? Uma coisa
não exclui a outra. O fato de o Vasco jogar melhor hoje sem um homem de referência, um centroavante mais fixo, não faz com que o Verratti seja um cara inútil para o time. E mostrou isso hoje mais uma vez. Então, alguns torcedores do Vasco, no próximo jogo contra o São Paulo em São Januário, vão ter de fazer uma fila de desculpas para o Verratti, porque o que massacraram no momento ruim, e todo centroavante vive fase sem gols, em que a bola não entra, perde a confiança, mas uma coisa era você questionar a titularidade do Verratti. Isso normal, o Diniz entendeu que o time funciona melhor sem ele de início. Mas tratá-lo como um jogador descartável, e até nesse momento, né, muita gente usando o salário do Verratti na renovação e dizendo que está entregando pouco. O Verratti é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, na temporada. É o artilheiro do Brasil, chegou a 26 gols. Ninguém tem mais gols na elite do futebol brasileiro do que ele. Então, dizer que esse cara não servia mais para estar no elenco, ou que esse cara é um bagre, perna de pau, ele tem a sua utilidade. E, novamente... Melhor cabeceador do Brasil. E mesmo no estilo do Diniz, de jogar mais com a bola no pé, você precisa ter repertório, precisa variar. Então o Piton, por exemplo, nos últimos jogos, estava chegando na linha de fundo e tentando se associar mais com o Nuno, tentando achar um passe rasteiro para dentro da área. Com o Verratti, já passa a ter o cruzamento de novo, né? Usou essa arma e assim saiu o primeiro gol do Vasco. Então isso mostra também o lado do Diniz o Diniz nunca desvalorizou o Verratti, e o Verratti, por sua vez, não fez bico, não fez caso, não criou polêmica, ficou quieto. Pelo contrário, né? A gente viu o Verratti no banco, e até em jogos em que não foi utilizado, não entrou em campo como no Fortaleza, passando força para os companheiros, agindo como um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão. Então eu vejo que foi muito injusto. E aí é parte da torcida, uma parte minoritária que realmente carregou nas tintas contra o Verratti, taxando como um jogador inútil, e é isso, o artilheiro do time na temporada, um cara que te entrega, na primeira temporada, salvando o Vasco do rebaixamento, 10 gols, isso só num semestre, né, que ele chegou no meio do ano, 2024, mais de 20 gols, essa temporada, 37 anos de idade, né? 37 anos, e nessa temporada, mesmo questionado, é a temporada com mais gols do Verratti aqui no Brasil. Então é preciso também respeitar a história de um cara como ele, que pegou o Vasco na baixa, e quem sabe agora, né, por tudo que o Verratti já fez, até merece conquistar um título, sair em alta, não sei até quando ele vai continuar no clube, né? Tem contrato, mas a gente sabe que um jogador dessa idade é sempre ano a ano, semestre a semestre, mas por tudo que construiu e até por essas críticas injustas, o Verratti é um cara que merece coisas grandes no Vasco. E aí, torcedor vascaíno, depois dessa atuação monstruosa do nosso Verratti, dá pra ter dúvida de que o homem vive um momento simplesmente absurdo? A imprensa pode até ter demorado para reconhecer, mas agora tá todo mundo de pé pro artilheiro do Vasco da Grama. Tamo junto! E se você curtiu esse vídeo e quer continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve aqui no canal Vasco On e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso time. Porque aqui, a voz da torcida fala mais alto. Saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!